Que o Senhor continue a ministrar os nossos corações nessa noite. E eu quero, junto com vocês, pensar na continuidade da série que nós estamos tratando às terças-feiras, que é Firme Seus Passos na Fé. Tem um personagem bíblico que ele é muito interessante. Ele faz algo que eu não sei se eu teria coragem de fazer. Ele tem uma percepção aguçada, e quem sabe por conta da sua situação física e da circunstância em que ele estava vivendo, ele desenvolveu outras áreas na sua vida que levou aquele homem a ter essa percepção um pouco mais aguçada do que estava acontecendo ao seu redor. Vocês estão ouvindo esse silêncio? Esse homem percebeu quem estava passando próximo a ele, não em meio ao silêncio, mas em meio ao barulho, em meio aos ruídos. Esse homem ele tem a coragem de gritar, a coragem de clamar, a coragem de falar e pedir socorro a Jesus, mesmo em meio às circunstâncias. Ele se levanta mesmo em meio aos ruídos e às circunstâncias e às repreensões. E esse homem também, ele entende que havia um projeto maior para ele, e ele responde, mesmo em meio ao impossível. Preste bem atenção nisso. Mesmo em meio ao impossível, ele dá uma resposta a uma pergunta. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você que está pela internet, acompanhando-nos pelas mídias sociais, eu quero pensar com vocês, então, sobre 4 atitudes de coragem. Nós gostamos muito de ver situações em que despertam coragem. Nós somos a geração do vídeo, do audiovisual, né? E ainda mais nesses tempos agora de transmissão pela internet. E os filmes de coragem, os filmes em que retratam algo que nós não conseguimos fazer, né, dos superpoderes, isso atrai multidões, isso sempre despertou em nós essa curiosidade de ter, e somos muitas vezes fãs daqueles filmes em que eles fazem sempre o impossível. Tem até um filme, né, que chama Missão Impossível. Ele sempre faz coisas que um ser humano comum não consegue fazer, né? Ele acaba retratando isso. Mas aqui a história desse homem, eu vejo também que ele tem 4 atitudes de coragem, porque essas situações, esses audiovisuais, esses filmes, eles retratam pessoas corajosas, que às vezes nós temos dificuldade. Mas aqui eu quero compartilhar com vocês a vida desse homem, em que ele tem atitudes de coragem, ele percebe o que está ao seu meio, ele tem o seu ouvido aguçado a perceber o que está acontecendo, quem está passando próximo a ele. Ele então tem uma atitude de se levantar, e às vezes nós temos dificuldade de nos levantar, porque nós estamos prostrados por as mais diversas circunstâncias, as nossas respostas são dúbias, as nossas respostas elas não trazem clareza, mas este homem entendeu o projeto de Deus. Esse homem entendeu o que estava acontecendo no seu momento histórico, na sua circunstância, naquele exato momento. E ele começa a clamar assim: Jesus, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E as pessoas ao seu redor falavam: para, não faça isso, deixa o mestre. E ele começa a gritar ainda mais alto: Jesus, Jesus, tende compaixão de mim. E o mestre manda chamá-lo. E esse homem se aproxima de Jesus. E Jesus, então, o pergunta para esse homem, que era um mendigo, cego, maltrapilho, e que vivia ao derredor das cidades, em especial da cidade de Jericó. Jesus pergunta para esse homem: o que quer que eu te faça? E ele prontamente respondeu. Abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10,
do 46 até o verso 52. Eu quero compartilhar com vocês 4 atitudes de coragem, para que possamos firmar os nossos passos na fé. Marcos capítulo 10, o verso 46 ao 52, está aí no telão também, se você quiser acompanhar. Diz assim: foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, um homem cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego e disse-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde Jesus estava. O que Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente passou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e que o Senhor continue a falar aos nossos corações, e que essa reflexão possa trazer em nossas vidas incômodo, para percebermos a situação que nós estamos e buscarmos a tua presença. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Quem sabe você já estava pensando em algum dos personagens, e é esse que eu quero falar com vocês. O cego Bartimeu. Uma história conhecida entre os evangelhos, ela acontece nos 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos, quanto Lucas, que são chamados os evangélicos parecidos, os evangelhos que têm a mesma fonte, os evangélicos sinóticos, onde acontece a cura de um cego. Onde um cego que não se sabe historicamente se ele foi um cego de nascença ou se ele enxergava e depois se tornou uma pessoa que não tinha visão. Até porque ele fala que eu volte a ver, quem sabe, então, um dia ele já poderia ter enxergado e estava nessa situação, com um tipo de enfermidade ou outra questão. Historicamente, não se tem muitos detalhes com relação à vida desse homem, apenas que ele era Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu, mas não tem outros detalhes para, assim, pensarmos sobre a sua vida. Pesquisando, eu achei algo interessante, que alguns historiadores dizem que ele pode ser filho de um homem que era militar, e esse homem foi aí dizimado a sua família, e por conta dessa problema que ele teve, um dos seus filhos, a pena seria torná-lo cego. Mas isso historicamente é uma conjectura, biblicamente nós não temos exatamente a história desse homem. Mas é uma história comum, é uma história que poderia ser a minha, poderia ser a sua, é uma história de alguém que tem uma situação física, uma enfermidade, ou algo de nascença, ou algo genético, ou algo que ele carregava durante sua vida, carregava na sua história. E nesse exato momento, ele tem a percepção do que está acontecendo ao seu redor. E eu vejo aqui, então, 4 atitudes de coragem que levam esse homem a tomar. Eu quero compartilhar com você nessa noite. 4 atitudes. Primeira delas, ouvindo mesmo em meio aos ruídos. Ouvindo mesmo em meio aos ruídos. O texto diz que foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Então aquele homem estava à beira do caminho, tinha Jesus com os seus discípulos, e uma multidão cercava, as pessoas estavam ao seu redor, ao seu derredor, e aquele homem, com a sua audição mais aguçada, percebeu que quem estava passando ali era Jesus o Nazareno. Pergunta: como que esse homem sabia que era Jesus que estava ali? Segunda coisa, como ele conseguiu reconhecer a voz de Jesus? Será que ele já estava, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, passeando também, ou passando próximo onde Jesus ensinava?
Será que alguém contou para ele que era o Jesus que fazia milagres? Quem sabe poderia ser a sua vez? Quem sabe ele estava ouvindo uma voz e aí o Espírito Santo tocou na sua vida, ele teve ali uma revelação, uma epifania, onde também ele percebeu que ali estava Jesus? Nós não temos esses detalhes. O que eu tenho é que tinham ruídos, pessoas falando, uma multidão, pessoas querendo ouvir Jesus, pessoas caminhando, conversando, as pessoas dialogando, e diz o texto que era numerosa multidão, e que fazia ruído, mas mesmo em meio aos ruídos, ele percebeu que era Jesus. Então a primeira coragem, a atitude de coragem que nós precisamos ter, é que mesmo em meio aos ruídos, nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Jesus. Quais são os ruídos que hoje têm nos incomodado e nos afastado de Cristo Jesus? Será que nós estamos falando muito? Será que as pessoas estão falando muito? Né? E aqui, hoje, já na nossa cidade, quando você passa ali pelo centro, em alguns horários de rush, né, os horários de pico, você já vê muitos carros, muitas motos, atravessando os semáforos, atravessando as ruas, e você já tem aquele som, aquele barulho de trânsito, que até um pouco tempo atrás nós não tínhamos tanto assim, mas Dourado já começou a ter esse ruído sonoro no meio da cidade. E era mais ou menos algo assim, era algo que era um ruído que estava acontecendo ali, porque tinha pessoas, porque tinha uma multidão, porque tinha os discípulos, todos queriam estar próximos do mestre. E mesmo assim, em meio aos ruídos, esse homem ouve, percebe, entende que era Jesus que estava ali. Primeira atitude, ouvindo em meio aos ruídos. Segunda atitude de coragem que eu vejo esse homem fazer, porque ao ver e ao perceber que era Jesus, ao ouvir que era Jesus, ele começa a clamar. E o texto que nós lemos diz que ele começa a gritar, a alma que começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Então nós devemos clamar, mesmo em meio às repreensões. Por quê? Porque quando ele começa a clamar, muitos que estavam ao seu redor começam a falar: oh, não, fica quieto, deixa o mestre, não perturbe o mestre. Por quê? Porque aquele homem era um mendigo, porque aquele homem era um cego, porque aquele homem era um andarilho que estava ali. Ele não pertencia à nossa classe social, ele não pertencia à classe social dos discípulos, ele não pertencia à classe social da multidão que estava ali. Ele era um qualquer, era alguém que estava um transeunte, alguém que ninguém se importava com ele, que ficava esmolando, pedindo dinheiro à porta da cidade, e ali ele transitava para o lado do outro, era um transeunte. E as pessoas: deixe, não incomode o mestre. Mas mesmo assim ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Algo interessante aqui. Para que esse homem usasse essa expressão, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, ele não era um qualquer ou alguém que não conhecia a Torá, a lei judaica. Quem sabe ele era alguém que participava na sinagoga todas as terças-feiras da esperança que eles tinham lá, e ele ia na sinagoga e ouvia falar da Torá, do Antigo Testamento, ouviu da história de Davi, conhecia a ação messiânica que eles aguardavam, que um dia viria o Messias, que salvaria a nação, que salvaria o povo judeu, que transformaria todas as nossas angústias em alegria. Aquele homem era alguém que conhecia, porque ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Então um homem maltrapilho, um homem andarilho, um mendigo, alguém que vivia à porta, clama em meio às repreensões. Porque as pessoas falam para ele: não, não faça isso, fique quieto. Mas ele percebe que Jesus estava passando ali, e quanto mais ele clamasse, ele chamaria a atenção de Cristo Jesus. Quais são as repreensões que nós estamos vivendo? Quais são as repreensões que a igreja de Cristo vai começar a vivenciar a partir desse nosso momento histórico? Quais são as situações que a sociedade tem imposto a nós, e quando nós trazemos uma resposta, nós somos repreendidos? Quem sabe você tem sofrido algumas repreensões dentro da sua casa, porque você começou a frequentar a Terça da Esperança,
E aí estão falando, você vai virar crente agora? Quem sabe no seu trabalho você tem vivenciado circunstâncias em que você tem sido repreendida e que você tem se sentido assim humilhado, que você tem se sentido que tem se colocado para baixo. Quais são as circunstâncias que, em meio a essas circunstâncias, mesmo vivenciando tudo isso que eu e você pode estar vivendo agora, mas Deus está nos chamando para fazer como este homem, aclamar e aclamar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, aquele que veio da raiz de Davi, aquele que tem a descendência em Davi, que tem a descendência em Abraão, que um dia recebeu a promessa que a partir deles seriam abençoadas todas as famílias da terra, que nele, na sua descendência, viria a salvação para o povo judeu, para a libertação do povo judeu, que aquele homem mendigo sabia, e que você nessa noite está aprendendo aqui, ou também já sabia, mas precisa abrir os seus lábios e falar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ninguém tinha compaixão por aquele homem. Mas ele abre os seus lábios, clama ao Senhor e pede para que o Senhor tenha compaixão dele. Segunda atitude, clamar. Clamar em meio às repreensões. A primeira, ouvir em meio aos ruídos. E a terceira, se levantar. Levantando, mesmo em meio às circunstâncias. Você já percebeu que as circunstâncias, elas sempre nos levam para baixo? Coisas que acontecem no seu dia, quem sabe hoje, você recebeu uma notícia, um diagnóstico, você recebeu um não do gerente do banco, porque você estava precisando de algo, você na sua casa teve uma discussão, você com seus filhos, você está perdendo, né, as rédeas, você está vivenciando circunstâncias em que isso tem te levado para baixo, para um sentimento de perda, um sentimento de angústia. Você tem vivenciado algo em que aquilo não tem te trazido, você não tem tido forças para se levantar. Mas esse homem nos prova que podemos se levantar, porque diz o verso 49, Jesus parou e falou: chamem o cego. E interessante que aí foram chamar. Logo o chamaram e falaram: vem, coragem. Aqueles mesmos que o repreendiam, depois falaram: vem, tenha coragem, levanta-se, porque está chamando, o mestre está te chamando. E assim, aquele homem, tirando lá da sua capa, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Pergunta para você: quais as circunstâncias que você está vivendo que tem te deixado prostrado? Quais são as circunstâncias e os problemas que têm te deixado prostrado, em que você não tem tido forças para se levantar? Mas Jesus nessa noite está te chamando: vem cá. Jesus nessa noite está falando para você no seu coração: vem cá. E aí eu estou aqui como aqueles que na multidão estavam assim: levanta, tenha coragem, vamos lá, levanta, mas precisa de uma atitude sua. Você precisa jogar essa capa longe, você precisa se posicionar, se levantar e falar: Senhor, eu não tenho força nenhuma, as circunstâncias são as piores, mas agora eu estou aqui em pé, e quero ouvir, e quero clamar. Terceira atitude, levantando mesmo em meio às circunstâncias. Quarta atitude que eu vejo na vida desse homem: respondendo, mesmo em meio ao impossível. Ouvindo, clamando, respondendo, se levantando e respondendo. Quarta atitude: respondendo, mesmo em meio ao impossível. O que Jesus lhe perguntou: o que é que eu lhe faço? É interessante essa pergunta. Jesus, ele sempre nos traz algo assim, os evangelhos demonstram algumas situações que Jesus ele faz para que ele quer ouvir o nosso coração. Jesus sabia que ele era um cego, porque ele falou: vai lá e chama o cego. Ele pede para as pessoas chamarem. E Jesus olha para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar. Mas Jesus quer ouvir dos nossos lábios o que você quer que Ele faça na sua vida. Ele quer que você possa trazer uma resposta, mesmo que essa resposta ao seu entender e as suas circunstâncias seja impossível. Porque para aquele homem,
Quem sabe ele já tinha tentado várias coisas pela ciência, pela medicina da época. Quem sabe ele fez várias terças de oração, programas de oração e de clamor, e aquilo não aconteceu, mas ele sabe e abre o seu coração para Jesus. Ele traz uma resposta à pergunta do mestre. Por isso que nós, como igreja, nós devemos sempre estar prontos para responder o que as pessoas estão clamando. E Deus sempre está pronto para responder às suas inquietações, aquilo que passa no seu coração, as circunstâncias que você vem estar vivendo. E mesmo em meio ao impossível, esse homem responde: mestre, Rabi, que eu possa ver. Mais uma vez mostra que esse homem, ele tinha proximidade com a sinagoga, porque ele reconhece ali que Jesus era um mestre. Quem sabe ele pode ter sido um frequentador da sinagoga, como você é um frequentador da Terça da Esperança, como você que tem vindo terça após terça, mas ainda falta o se posicionar. Você está ouvindo o Evangelho, mesmo em meio aos ruídos. Você tem buscado e tem clamado ao Senhor em campanhas de oração, em pedidos que você anota nos papéis. Você tem tido dificuldade, mas tem se levantado para realmente buscar o Mestre em meio às circunstâncias, mas precisa de uma resposta sua. Qual tem sido a resposta que você tem dado ao Senhor Jesus? E essa, quem sabe, é a sua noite. E hoje é uma noite festiva, onde nós vamos estar recebendo pessoas como membros dessa igreja, que um dia também eram frequentadores, que frequentaram as terças-feiras por várias vezes, os domingos, mas que tomaram uma posição na sua vida. Quero chamar a equipe, o pessoal, tomaram uma posição em Cristo Jesus. E como aquele homem, que poderia ser alguém maltrapilho, alguém cego espiritualmente, alguém que não tinha na sua vida nada, mas ele escutava do Evangelho, ele escutava da Torá. Você escuta do Evangelho, mas precisa ter atitudes de coragem. E eu quero pedir que você possa fechar os seus olhos. E pense sobre isso. Pense sobre essa coragem que você precisa ter, como aquele homem teve. Pensa que as circunstâncias que você está vivendo, que você precisa ouvir a voz do Senhor em meio aos ruídos. Você precisa clamar em meio às repreensões. Você precisa se levantar em meio às circunstâncias. Você precisa responder mesmo em meio ao impossível. Pode ser impossível, mas para Deus não há impossíveis. E eu tenho a certeza que Ele trará a resposta ao seu coração. Onde você estiver, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, que nessa noite quer tomar uma decisão em Cristo Jesus. Que nessa noite quer falar: Senhor, eu preciso me levantar e responder, eis-me aqui. Senhor, eu quero responder ao Senhor: abra os meus olhos, eu quero trazer cura aos meus olhos e ao meu coração. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, visitar cada vida, cada coração, em especial esses que estão tomando uma posição no Senhor, onde estiverem, mesmo assentados, mas aí isso está mexendo no coração. O Espírito Santo, Senhor, está batendo a porta. O Senhor bate a porta. Se abrirmos a porta, o Senhor entrará e ceará conosco. O Senhor fará morada em minha vida, na nossa vida. Por isso, Senhor, ministra, Senhor, essa palavra, completa essa palavra em cada coração, Deus, e que nessa noite seja uma noite de decisão no Senhor. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém.